Olá, pessoal! Vamos mergulhar hoje na história de uma das figuras mais incríveis e influentes que já existiram, Maria de Nazaré. A ideia aqui é juntar as peças desse quebra-cabeça, sabe? Olhando para a história, para a tradição, para as escrituras, para a gente entender melhor quem ela foi. E a grande pergunta que fica é: como? Né? Como uma jovem judia de uma cidade pequena, Nazaré, se tornou a mãe de Deus, uma figura central para bilhões de pessoas no mundo todo? É uma jornada em tanto, e é por ela que a gente vai navegar agora. Então vamos começar pelo começo. Seção 1, Miriam de Nazaré, juntando as peças de uma vida. A gente precisa tentar separar um pouco as coisas, né? O que é fato histórico e o que é tradição que foi crescendo com o tempo. Vamos lá, quem era essa mulher? Bom, o nome dela em hebraico era Miriam. A tradição diz que seus pais eram Joaquim e Ana. E aqui tem um detalhe super interessante. Joaquim viria da linhagem real de Davi e Ana da linhagem dos sacerdotes de Arão. Ou seja, nela se uniriam a realeza e o sacerdócio de Israel. Pensa na simbologia disso. Ela nasceu na época do rei Herodes, o Grande, e falava aramaico, mas com certeza estava exposta ao hebraico da religião e talvez até ao grego e latim do Império Romano. Um mundo bem complexo. E olha que curioso, a gente nem sabe ao certo onde ela nasceu. É um debate. A tradição mais comum diz Nazaré, na Galileia, mas tem um texto antigo, o Proto-Evangelho de Tiago, que fala em Séforis, e tem outra tradição de São Sofrônio de Jerusalém, que diz que foi na Probática, lá em Jerusalém. Isso só mostra como é difícil ter certeza de detalhes tão antigos, né? E o ponto é esse no fim das contas. As próprias fontes meio que admitem. Olha, não dá para saber com 100% de certeza onde ela nasceu. E essa honestidade é importante. Ajuda a gente a separar o que é mais sólido do que a especulação. Agora, tem muitas histórias famosas sobre a infância dela, né? Que ela foi apresentada no templo com 3 anos, que fez um voto de virgindade, ou que José já era um viúvo mais velho com filhos. Então, a maior parte disso vem de textos chamados apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago. Eles são super importantes para a arte, para a devoção popular, mas, oficialmente, a igreja nunca bateu o martelo sobre esses pontos. Ela meio que fica em silêncio, sabe? Não faz parte da doutrina oficial. Ok, agora vamos para a segunda parte. Uma vida nas escrituras, os momentos cruciais. Deixando um pouco as tradições de lado, vamos focar no que a Bíblia mesmo conta. É aqui que o perfil dela fica bem mais claro. E a jornada dela nos evangelhos é simplesmente incrível. Tudo começa com a Anunciação, aquele momento em que o anjo Gabriel aparece e ela diz sim. Um sim que literalmente muda a história do mundo. Depois vem a visitação à sua prima Isabel, o nascimento de Jesus em Belém. Mais pra frente, nas bodas de Caná, é por causa dela que Jesus faz o primeiro milagre. E aí, o momento mais difícil. Ela está lá, de pé, ao lado da cruz. E por fim, depois da ascensão de Jesus, ela está com os apóstolos rezando no dia de Pentecostes. Uau! Que vida! Beleza, vamos para a terceira parte. Definindo os dogmas, de mãe à doutrina. A figura de Maria foi tão central que a Igreja, nos primeiros séculos, precisou pensar muito sobre o papel dela. E o resultado disso foram 4 dogmas, ou seja, 4 verdades de fé que definem quem ela é. O primeiro e talvez o mais importante é o dogma da Theotokos. É uma palavra grega que quer dizer mãe de Deus ou portadora de Deus. Isso foi definido lá no ano 431. A questão aqui não é dizer que Maria é uma deusa, nada disso. A questão é afirmar que o filho que ela gerou, Jesus, é Deus. Como Jesus é uma pessoa só com 2 naturezas, humana e divina, ela é mãe da pessoa inteira. Portanto, mãe de Deus. O segundo dogma é o da virgindade perpétua. Basicamente, a doutrina diz que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto de Cristo. Aí sempre surge a pergunta: mas e os irmãos de Jesus que a Bíblia menciona? Então, a explicação tradicional é que essa palavra, na época e na cultura, era usada para parentes próximos em geral, como primos. Agora, um que muita gente confunde, a Imaculada Conceição. Esse dogma é de 1854. E atenção, ele não é sobre Jesus, é sobre Maria. Diz que Maria, desde o primeiro instante da sua própria concepção, foi preservada do pecado original. Foi uma graça especial, um presente de Deus, já pensando na missão que ela teria. E o quarto e último dogma, o mais recente, é o da Assunção, de 1950. Ele diz que no fim da sua vida aqui na Terra, Maria foi levada para o céu de corpo e alma. Um detalhe interessante é que o texto do dogma não define se ela morreu e depois foi levada ou se foi levada diretamente, sem passar pela morte. Deixa essa questão em aberto. Certo, esses dogmas dão a estrutura, o quê, mas e o como? Como era a vida interior dela?
Para a gente ter uma ideia, vamos mergulhar na quarta parte, uma vida interior única, o significado da graça. E a pista para isso está numa única palavra. Uma palavra em grego que o anjo Gabriel usa para saudar Maria. A palavra é kecharitomene, e a gramática grega aqui é uau. É um particípio passivo perfeito. Traduzindo do teologuês, isso não significa só que ela recebeu graça, como um evento. Significa algo como aquela que foi e continua sendo, de forma permanente e completa, preenchida pela graça de Deus. Entende a diferença? Não é um nome, é uma descrição do ser dela. Quando o anjo chega, ela já é assim. E tem um místico, São João da Cruz, que resume isso de um jeito genial. Ele diz que ela nunca teve a forma de nenhuma criatura impressa em sua alma, pois foi sempre movida pelo Espírito Santo. Ou seja, enquanto a maioria das pessoas busca essa união com Deus, ela já começou nesse estado, uma conexão total, desde sempre. Então, juntando tudo isso, história, Bíblia, teologia, o que sobra? Qual é o legado dela? É o que vamos ver na nossa última parte, rainha, mãe e modelo, um legado duradouro. O legado dela pode ser visto nos seus vários títulos. Cada um mostra um pedacinho de quem ela é. Theotokos, a gente já viu, mãe de Deus. Se o filho é rei, ela é a rainha do céu. Títulos como medianeira e advogada mostram esse papel de intercessora. Ela é chamada de Nova Eva, porque o sim dela consertou o não da primeira Eva. E claro, ela é o grande modelo de discipulado, a primeira e mais perfeita seguidora de Cristo. E aqui tem um ponto teológico que é fundamental entender. O papel de Maria não é competir com Cristo ou diminuir a importância dele. Pelo contrário, a ideia é que toda a grandeza dela serve justamente para mostrar o poder de Jesus. É como se ela fosse uma lupa que aumenta a nossa visão do Filho. Tudo nela aponta para ele. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Maria é um modelo que a gente consegue imitar no dia a dia? Ou ela é uma figura tão única com graças tão especiais que está numa categoria completamente diferente? Talvez a resposta seja um pouco dos dois, né? A gente se inspira na fé dela, no seu sim, e ao mesmo tempo fica maravilhado com um papel absolutamente único que só ela poderia ter.